pessoal, estamos aqui para o terceiro episódio do Café com Líder. E é com muita alegria que eu trago o Marco Túlio Dias. O Marco é formado em Direito, com especialização e mestrado na área, e hoje ele é sócio-diretor operacional do ABIAC, Advogados Associados. O Marco, igual a mim, ele vem da formação técnica. E a liderança foi surgindo na carreira dele e ele foi assumindo esses cargos de liderança. E hoje, ele não só conduz a equipe dele, como ele também forma novos líderes no escritório. O mais legal, assim, o mais inspirador, o que eu acho mais interessante na forma como o Marco lidera, é que a forma como ele conecta com as pessoas. Desde o onboarding, quando a pessoa chega no escritório, ele já tem uma conversa onde ele compartilha as dificuldades que ele teve ao longo do processo, valorizando o processo. E o que eu acho muito legal que ele fala, que a chave para o sucesso é ação, protagonismo e responsabilidade. E é com essa condução inspiradora que a gente começa o nosso podcast de hoje. Bem-vindo, Marco. Obrigado, Laélia. É um prazer estar aqui com você. Que bom. E para começar, eu adoro começar perguntando qual é o maior desafio para você da liderança hoje? E pensando que a gente veio no primeiro episódio com alguém da área da saúde, no segundo com alguém da área de TI, e agora você vem com foco no direito. Qual que é o maior desafio para você? Olha só que interessante. Advogado fala muito, né? Mas eu tenho cada vez mais entendido que a gente tem que saber aprofundar a essência, o que são essas palavras que a gente tanto replica, né? E o que eu acho que hoje, e vou falar hoje, mas eu acho que sempre tem sido o grande desafio da liderança, eu volto lá no colégio, né, quando a gente aprendeu um pouco sobre a Revolução Industrial e o que Marx falava. Marx criou uma metodologia ali, que se fazer uma comparação, que o empregado e o empregador, então eu faço aqui uma analogia como o líder e o liderado, eles estavam sempre em posições diversas, antagônicas, né? E eu acho que o desafio está justamente na gente romper esse paradigma, né, de ter um entendimento que a liderança ela é uma construção. Então não há um posicionamento de que o líder sozinho ele direciona, vá para aquele lugar ou volte para aquele outro lugar. Eu acho que talvez a gente conseguir romper esse paradigma e que as pessoas entendam, tanto os líderes quanto os liderados, né, que o caminho é uma construção conjunta, a gente vai ter um outro tipo de resultado. E é legal essa sua fala porque traz exatamente que todo mundo caminha para o mesmo lugar, né? Exato. Tanto o líder quanto o liderado, eles estão lá pelo mesmo propósito. Então, essa proximidade é muito importante de quebrar. E eu vejo como uma dificuldade, quando a gente assume cargo de liderança, que a gente se distancia. Porque, naturalmente, as pessoas distanciam a gente. E essa proximidade é muito legal que você trouxe aí. Exato. E aí, como que você vai engajando as pessoas, diferentes gerações, diferentes equipes, que à medida que vão chegando, né? Cada dia chega mais gente. Eu sei que no escritório você tem desde estagiários até advogados sêniores e pessoas que estão nos cargos de liderança de vocês hoje. Exato. Como que você traz esse engajamento para trazer essa proximidade que você colocou? Como você quebra esse desafio? Isso é muito interessante porque hoje o escritório a gente tem 600 profissionais vinculados à nossa rede. Né? No Brasil todo, a nossa sede é em Belo Horizonte, mas a gente tem bases operacionais em outros estados, atuamos no Brasil todo. E aí a gente tem dois grandes desafios. Né? O primeiro deles é gerenciar a grande massa que a gente tem que fica em Belo Horizonte, a maior parte do nosso contingente de profissionais. E também a gente conseguir implementar e manter, né, a nossa premissa de cultura organizacional em quem está eventualmente mais afastado fisicamente da gente. E eu gosto de ser bem honesto também, porque eu gosto de dar mérito para quem tem mérito, né? Então, assim, eu estou no escritório há 12 anos, eu entrei como advogado. Né? Tive uma carreira que eu acho que foi uma carreira, na minha concepção, até rápida lá dentro do escritório. E cheguei no escritório muito para baixo, muito difícil da sua vida. Um momento difícil da minha vida em que eu achava que eu estava que eu estava no mercado equivocado, né? Caí ali meio de paraquedas, falei, vou me dar a última chance, e graças a Deus, né? E ali e ali eu encontrei hoje a minha sócia, né? Uma referência muito positiva do que era propósito.
né? E isso é interessante porque a gente fala muito dessas palavras, de novo, voltando aqui no que eu disse no início, de uma forma muito vaga, né? E eu comecei a construir ali, entender o que era o meu propósito. E o meu propósito, eu consegui ratificá-lo ali dentro, em muita sinergia com o que eu entendi que era o propósito da empresa. E eu acho que isso... Você conseguiu conectar o seu valor ao valor da empresa. Exatamente, exatamente. Olha que interessante, eu estou lá há 12 anos. Você falou de conflitos geracionais, de tempos diferentes. De como puxar todo mundo. De como puxar todo mundo. E hoje eu vejo que talvez, mais ainda, a conexão, né, entre as pessoas, ela é o carro principal para o êxito da parceria profissional. Né? Nós temos vivenciando aí o momento da era digital, da tecnologia, a máquina chegando com tudo para substituir, mas uma coisa, a máquina nunca vai ter capacidade de substituir o humano, que é a conexão. Então hoje nosso processo seletivo, para te falar já desde o início como que funciona... Super legal, conta, porque você tem um processo todo muito focado na cultura do escritório. Exatamente, e você trouxe uma perspectiva, Laélia, que eu acho muito interessante. Nós hoje vendemos o escritório para o nosso candidato. Né? Então, assim, no primeiro momento, nós temos uma área, obviamente, de pessoas muito bem estruturada, né? Até pelo contingente de pessoas que temos, mas no primeiro momento a pessoa chega para a entrevista e a gente fala o seguinte: olha só, deixa eu te apresentar como que a gente trabalha, quem é a gente, como que a gente funciona, quais são as nossas premissas, onde que a gente quer chegar. E aí, se a pessoa entender que ela tem ali o valor dela próximo ao nosso valor, ela valida o que a gente chama que é o nosso principal valor, que é ter as pessoas como causa genuína. Né? E trabalhar essa perspectiva das pessoas como causa genuína. Estar com você. Exato. E a gente trabalha essa perspectiva de causa genuína de forma concreta, né? Com ações. Eu acho que isso gera, desde o primeiro momento, esse engajamento que você ressaltou e que eu concordo que é o mais importante hoje para a gente criar uma parceria profissional de sucesso. E é muito legal, você falou da conexão. Eu venho escutando, trabalhando há muito tempo com isso, e eu acho que o propósito de conectar tantas gerações e tudo mais é essa conexão mesmo. É alguma coisa em comum eles vão ter a partir do momento que eles estão dentro da mesma cultura e que eles compram os seus valores, que eles escolhem estar ali, você já conectou eles. Com certeza. Isso é muito legal. Sabe algo que eu acho que é bem interessante também? E isso, eu acredito que talvez a gente seja até pioneiro nesse tipo de ação, principalmente no meu mercado. Né? A gente não está preocupado com a geração que está chegando. Está todo mundo muito preocupado, né? Essa geração que está vindo de... Como que você vai lidar com eles? Como que você vai lidar com essa turma que é totalmente desmotivada, que é totalmente rápido, desengajada, quer chegar... O que a gente está fazendo? A gente já entendeu lá no escritório que essa geração é quem vai estar no mercado, já está chegando no mercado. Então, a gente tem um projeto Alpha, em que a gente trouxe para trabalhar no escritório estudantes de ensino médio. Né? Então, nós temos hoje alguns alunos do Sebrae, que é uma escola, né, obviamente, que tem uma linha corporativa ali já imbuída, né, na formação dessas pessoas, mas vamos aprender com essas pessoas, né, para quando o mercado realmente estiver consolidado com essa turma, vocês já entenderam, cara. Eu não vou ter essa crise de conflito geracional, porque eu já estou aprendendo com eles. Excelente ideia. E veja como voltamos no que eu falei no início, assim, a liderança é a construção. Então, assim, eu me inspiro neles, assim como eles se inspiram em mim, e a gente formata aí um trajeto comum. Legal. E aproveitando que você pegou esse gancho da formação das pessoas, vocês têm um projeto de formação de lideranças, que é muito legal. Por exemplo, quando eu assumi a minha primeira liderança, eu não fui formada eu fui aprendendo nos erros e acertos ali. E como que vocês construíram, como que funciona esse projeto? Porque eu acho que é legal a gente hoje ter esse olhar para a formação, desde as pessoas que vêm do ensino médio, os estagiários e tudo mais, mas como que vocês fazem o processo de formação das lideranças de vocês? Olha que interessante. Até para manter a cultura que é tão forte, que é o que move vocês. Sim, olha que interessante. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão da minha carreira, né? Entender como que isso replica no meu entorno. E o que eu sempre entendi lá no escritório é que eu tinha espaço para crescer.
é que eu tinha espaço para criar as minhas próprias oportunidades, né? E isso sempre foi muito, muito claro para mim, do tipo, olha, a gente não vai te dar uma oportunidade, você vai criar a sua oportunidade. E a gente vai ser um vetor para isso. Fala que a gente assume o cargo quando a gente já faz ele. Exato, exatamente. Inclusive, a gente trabalha muito a perspectiva que o líder não é a posição da função que ele está hoje. A gente faz a liderança nossa é situacional. Se você pega o iFood e escolhe o que você vai comer e chama para sua casa, você está liderando seu marido, você vai jantar hoje, né? A gente lidera o tempo inteiro, né? Exatamente. A gente trabalha muito essa perspectiva. E assim, o nosso grupo de líderes do escritório hoje são pessoas que estão no escritório há muito tempo. A maioria começou como estagiário, né? E já está lá com uma carreira super consolidada. E essa perspectiva ela tem sido transpassada durante o tempo, né? E as pessoas, quando elas entendem isso, eu acho que muda até a posição do liderado, né? Porque ele pensa o seguinte: eu tenho que ter uma postura que seja coerente com a perspectiva que eu quero alcançar daqui a um tempo. Porque senão ele não se valida, né? Se ele for um liderado, eu falo que o cara que só reclama da empresa, que tudo tá ruim, eles riem que eu falo assim, ó céus, ó azar, sabe? Se for um liderado nesse sentido, lá na frente, para chegar onde ele quer chegar, ele não vai ser validado pelo resto, né? Então, essa mudança de posicionamento, ela está imbuída na cultura. E aí, já trazendo para o nosso programa de capacitação, nós entendemos também o seguinte, veja bem, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é legal, é tudo um propósito empresarial. O escritório hoje ele é uma empresa, né? Com governança corporativa. Então, assim, tudo é muito pensado dentro de um planejamento estratégico. E o que a gente entendeu é que essas pessoas, para elas alcançarem a entrega que a gente entende que tem que alcançar, elas têm que ser capacitadas. Porque hoje é muito fácil, a gente faz esse programa, né, de lideranças, que é o seguinte, a gente formata uma turma, no início a gente começou com as pessoas que já eram líderes, vamos fazer um reforço de entendimento de como que deve ser uma liderança. São insights, né? Sim. E a gente tem um livro, que é a linha de raciocínio que se segue para esse programa, e a gente usa um método Kumbuka, né? Todo mundo tem que ler tal e tal capítulo, que é tal e tal assunto, para a próxima sessão. Elas são sessões semanais. Semanais. E lá na hora a gente sorteia quem vai falar sobre esse capítulo. E é super. Todo mundo tem que estar. Todo mundo vai pronto, né? E todo mundo vai muito preparado, todo mundo vai muito engajado, né? Enfim, e eu fico muito emocionado, assim, porque às vezes eu falo algumas coisas lá que eu falo, gente, será que eu vou ser mal interpretado? E não, a repercussão é completamente positiva, assim, sabe? Na semana passada a gente... Mas é isso que é o mais legal, você consegue conectar com a sua história, com a sua forma de como você chegou lá. E a gente traz questões pragmáticas do cotidiano, né? Então, assim, o livro a gente fala, ele dá uma diretriz de entendimento. Mas aí, o que dessa diretriz, como você vivenciou isso no seu time? Né? Como que eventualmente você trataria essa questão se você estivesse na posição do seu coordenador? Ou vice-versa, você como coordenador, como que você trata essa questão nessa perspectiva? E aí tem uma troca ali entre todos que é multidisciplinar e eu acho que isso realmente engrandece muito. Na semana passada a gente estava discutindo sobre propósito e eu estou muito implicado da gente ficar falando as palavras sem aprofundar, né? Sem pegar o significado dela e como é que você vai pôr na prática. Porque a gente fala assim, o meu propósito é crescer, o meu propósito é chegar lá, eu gostaria... Mas, cara, e aí eu falei com eles duas coisas. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, que é uma passagem de Freud, que Freud fala o seguinte, qual que é a sua responsabilidade nessa problemática que você tanto reclama? Né? Nesse ambiente tão complexo que você tanto reclama. E eu falei com eles, e é a verdade, eu comecei a trazer toda a responsabilidade para mim. A gente é responsável pelo caminho que a gente quer seguir. Pelo caminho que a gente quer seguir, pelo caminho que a gente deixa de seguir. As escolhas são nossas. Exato. E como hoje é muito comum, né? A gente está vivendo uma era da gente transferir as responsabilidades. Não, foi fulano que fez isso comigo. Antes era o colégio, né? Os pais transferiam ali para as professoras a responsabilidade da educação. Hoje é o mercado de trabalho. Né? Hoje o mercado de trabalho se espera que nós tenhamos empatia, que nós tenhamos uma gestão humanizada, que é o que nós praticamos no escritório, né? Mas a gente sempre ressalta esse ponto que é, veja bem, a nossa gestão é humanizada a partir do momento que nós temos as pessoas como causa genuína, a partir do momento que a gente realmente, efetivamente, abre um espaço para que vocês criem as suas oportunidades, mas o caminho, o destino é seu.
né? Quem faz é você. É igual você colocou, ação, responsabilidade, protagonismo. Exatamente. Puxa isso pra você, porque você quem vai construir. E o legal é isso, que você traz isso com muita clareza e transparência pra eles, então você naturalmente vai puxando, porque eles sabem que pra eles, vocês dão o caminho, vocês falam que tá aberto, né? Quando vocês abrem espaço, você dá o caminho. Mas quem vai querer, quem vai chegar lá são eles, buscando as ações que eles precisam. E o caminho, vocês estão lá pra dar o apoio e suporte que eles precisam. A gente tem muita iniciativa nesse sentido. Igual eu te disse no início, a gente tem uma área de gestão de pessoas e uma área de ESG, que envolvendo aqui a parte do social também, né? Sim. Muito bem Então, estruturada. vocês fazem eventos de integração. Mas muito, assim, nós temos desde eventos de saúde, né? Que pega a turma e a turma vai pra Serra do Curral fazer uma caminhada num sábado, participação em campeonatos esportivos, até ações sociais também, junto a escolas de periferia, em que a gente vai falar, por exemplo, a última a gente foi falar sobre bullying, né, e as consequências ali jurídicas, mas levando num vocabulário acessível para aquele grupo. Sim, com leveza. Com leveza, é muito bacana, assim, e nós temos um programa que chama CEO por um Dia. Né, as pessoas elas podem submeter um projeto que elas entendem, tem uns requisitos, obviamente, tem que ser um projeto que tenha um impacto na operação do escritório como um todo, né? E elas têm que submeter ali um projeto que elas entendem, se elas fossem CEO, o que elas implementariam. Nossa, isso é muito legal, porque você fomenta a melhoria contínua. Exato. Para quem está na ponta, para quem está vivenciando ali. E você dá ideia, porque quem está no chão de fábrica, que eu falo no caso de vocês, quem está na operação, né? É que vê o dia a dia, né? Então é muito legal você trazer do olhar deles o que eles fariam se eles estivessem numa posição estratégica que é do CEO. E com isso você vai trazendo muitas melhorias. Não, e veja bem, de novo, eu vou voltar no nosso início. Olha como que a gente está ratificando o que eu falei no início. Que pra gente lá no Abiac, a liderança era uma construção. Né? E ter as pessoas participando dessa construção é a chave do engajamento. Né? Porque é o pertencimento. O que todo mundo quer hoje é se sentir pertencente a alguma comunidade, seja no seu círculo social, no seu círculo profissional. A pessoa se sente ouvida, né? Ela se sente, eu acho que é além de ouvida, porque também a gente consegue, eu percebo muito assim, as trocas que eu faço, as pessoas falam, a gente fala, parece que a gente está sendo ouvido, mas e na prática? Né? E eu acho que esse talvez seja Nossa, esse é o projeto de pôr na prática o que a pessoa fala. De pôr na prática, dela realmente participar. E deve ser muito legal quando ela vê a ideia dela sendo implementada. É maravilhoso. Nossa, aí o sentimento de pertencimento é ganho. Assim, a pessoa se sente realmente parte daquela construção que você trouxe aí. Exato. E eu acho que esse é um ponto muito legal, porque a gente dá às pessoas a oportunidade de falar, colocar em prática as ideias que elas trouxeram. Isso é a construção de um ambiente cada vez melhor, cada vez mais saudável e psicologicamente saudável. A gente está numa era de ansiedade, de depressão, onde o ambiente de trabalho conta muito. E vocês são de uma área que puxa uma seriedade intrínseca ao que vocês... uma pressão, né? E uma pressão. A gente trabalha resolvendo o problema do outro, né? Ou resolvendo o problema do outro. O seu cliente, ele coloca em você a responsabilidade de resolver o problema dele. E bem sucedido, ele espera que seja bem sucedido. É isso. Então, quando vocês quebram nesse processo todo que você criou, é muito legal. A saúde mental, assim, dados da OMS, né? Hoje 80% da população mundial tem algum problema psíquico. Sim. Né? Uma depressão leve, uma depressão profunda, uma ansiedade, né? Enfim. E como isso é importante que seja tratado, né, na concretude. Então, esses projetos que a gente promove lá no escritório, então, por exemplo, para você ter uma ideia, os computadores do escritório eles têm um horário. Né? Os advogados são profissionais liberais, né? Eles podem promover a sua carreira própria, inclusive a gente fomenta isso, a gente acha que é positivo. Positivo para eles. E dentro de uma grade ali de tempo, ele pode fazer o tempo dele ali dentro do escritório, né? Trabalhando para aquele cliente específico. E no início, quando a gente criou esse bloqueio sistêmico, que teve de reclamação do tipo, não, mas cadê a flexibilidade? Eu gosto de trabalhar à noite, eu gosto...
Mas o que a gente já estava pensando é que realmente, né? O limite de trabalho para a saúde. Olha que questão que parece até controversa. Está dando um tiro no seu próprio pé. Eu falei, não, muito pelo contrário, porque eu quero as pessoas comigo, saudáveis, felizes, né? Apesar de felicidade, motivadas. Felicidade, eu não acho que ela é constante, nós temos momentos de felicidade, mas que as pessoas entendam assim, eu estou num ambiente legal. Ambiente confortável. Confortável, positivo. E estando nesse ambiente legal, confortável, positivo, o que eu posso criar nesse ambiente? Né? Então, assim, eu fico emocionado, né? Muito legal escutar, só de escutar. Eu recebo uns feedbacks assim e eu fico realmente muito emocionado, porque eu acredito que a gente tem que entender onde que a gente quer chegar na vida, né? E eu acho que eu já entendi onde eu quero chegar na vida e falo muito, eu e minha sócia, a gente tem uma troca muito positiva, eu falo, a gente não tem mais o que refletir, porque tem que fazer dar certo, né? Pôr em prática. É prática, assim, a gente já sabe o que a gente quer, né? A gente não quer ficar indo e voltando, enfim. Eu acho que trazer essas pessoas para trabalharem conosco nessa perspectiva de construção e isso estar surtindo um resultado tão positivo, é o que vale. Nossa, isso é muito legal mesmo, assim. Parabéns por essa construção toda, porque é muito legal de ver e até por conhecer a história de como vocês chegaram aí. E aí, precisa de resultado. Toda empresa é dependente de resultado. Como que vocês trabalham com metas, indicadores, para manter esse ambiente da forma como é, mas levando a firmeza das posições que precisam ser levadas? Como que é demonstrar para as pessoas isso e como que é puxar as pessoas para as metas de trabalho que vocês determinam ali com eles? Como governança corporativa total, né? O mundo hoje é na base dos dados, né? Então nós hoje trabalhamos. A gente vive com uma quantidade de dados gigantesca. E assim, além da gente fazer a compilação, puxar os dados, é trabalhar a inteligência na sua interpretação e aplicabilidade, né? Então a gente tem a governança, inclusive dos dados também, da utilização dos dados, sejam os dados processuais, né, dos nossos clientes, seja dos próprios processos, né, de gestão, né, de qualidade que a gente implementa dentro do escritório para imputar efetivamente aí eficiência na prestação do serviço, né? E é muito interessante porque é tudo uma questão de paradigma, né? E eu acredito que hoje as pessoas já entendem que se a gente tiver um norte, facilita muito o nosso trabalho. Indicador é norte. Farol. Te mostra que você está indo bem ou não tá. Exato. E ajuste de rota o tempo inteiro. Ajuste de rota o tempo todo. E outro dia eu estava vendo, passando assim, zapeando no telefone, apareceu o Benchmall da XP, e ele falando o seguinte, que eu achei muito interessante. Para cada pulo de sucesso que eu tive, eu mudei a forma que eu fazia antes. Né? E essa velocidade dessa mudança, dessa adaptabilidade. E hoje em dia o mundo pede que a gente seja mais rápido. Exato. E olha como é importante a gente ter o dado, né, para nos direcionar. Porque senão a gente fica divagando o tempo. E vocês têm as reuniões periódicas, os rituais, vai demonstrando para eles os indicadores, qual que é a meta de cada equipe ali, vocês vão trabalhando sempre nessa demonstração para eles. Qual que é o nosso organograma funcional? A gente tem um conselho de sócios, né? Somos 3 sócios, doutor Ibrahim Abiak, que é o sócio fundador, presidente do nosso conselho, 99 anos, mas eu falo que uma cabeça 10 vezes melhor do que a minha, super ativo. A minha sócia, Loiana Menezes, que é a CEO da nossa empresa, eu sou o diretor operacional. Abaixo da gente, a gente tem um comitê gestor, né, que é formado por um grupo fixo de líderes e pessoas que são eleitas por todo o grupo, com um mandato de 1 ano, né? Isso garante a participação ativa e concreta do público, né, dos nossos profissionais nas decisões institucionais. Eu acho que isso ratifica também essa questão de ser ouvido, né? E da construção. Porque quando a gente fala ser ouvido, parece que é o cara bater na minha porta e falar, Marco, gostaria de falar alguma coisa que acontece, e eu ouço, mas eles participarem efetivamente da gestão da empresa, eu acho que surte um efeito muito mais positivo. O pertencimento fica cada vez mais alto. Nós temos abaixo ali, né? Aí a gente vem as áreas fornecedoras, aí a gente tem a área de pessoas, a área de comunicação, a área de ESG, a controladoria, que é uma controladoria inteligente. Nós temos diretoria de tecnologia própria, nós temos diretoria comercial, e aí a gente desce para as operações jurídicas, que são os clientes. Né? Então nós temos um diretor de operações jurídicas, abaixo dele o gestor de área, para as áreas econômicas segmentadas. Então tem
Eu tenho, por exemplo, a área de transporte e logística, todos os meus clientes de transporte e logística. A área de contratos, todos os meus clientes da área de contratos. E a galera vai ficando focada naquela Vai ficando focado. E tem o coordenador para cada cliente, para cada carteira de cliente, a gente tem uma equipe com dedicação exclusiva, né? Então eu tenho o coordenador com o seu time ali, estruturado com estagiários a advogados. E, obviamente, né, por exemplo, para mim é apresentado um número macro, um painel ali de indicadores, mas a cada escala... Cada nível que vocês vão passando vai descendo da forma mais tática. Mais tática. E o mais legal disso tudo, volto a dizer, inclusive os indicadores de eficiência foram construídos por todo o grupo. Né? No planejamento estratégico anual que é feito, todo o time ele é chamado, né, para uma sala de reuniões. E aí, pessoal, o que está funcionando? O que não está funcionando? Como a gente pode mudar? Vamos construir essa métrica em conjunto. Os indicadores, eles mesmos já saem com eles na cabeça. Eles já saem, porque vem deles. Eu acho que se a gente chegar e falar assim, temos que bater esta meta, cumpra esse indicador, não funciona. Já tá embutido no dia a dia deles ali. E pensando nisso, cada um tem sua entrega, sua velocidade no desenvolvimento, como que vocês vão fazendo os feedbacks com eles ali? Igual você falou, você desce, tem um coordenador que está diretamente com as pessoas daquelas áreas ali. E aí, como que vocês fazem esse processo de feedback? Porque eu acho que o feedback, ele é o ajuste da rota que a gente colocou. Com certeza. Porque as pessoas estão indo bem, você vai... Não, pode puxar mais um pouquinho. Você tem um ponto ali de atenção, você já tem que chamar e conversar para direcionar a rota. E como que vocês fazem esse direcionamento de rotas aí, que eu falo que é esse feedback aí? A área de pessoas, como eu disse, ela é muito bem estruturada, né? Então tem aí um ciclo de avaliação de desempenho, né? E de continuidade da avaliação cronologicamente implementado, enfim, com base em dados também, né? Então as pessoas passam por essa primeira avaliação de desempenho, trabalha-se ali quais os pontos de melhoria, quais os pontos que a pessoa precisa de algum apoio para capacitação, é desenvolvido então um plano de desenvolvimento individual para aquela pessoa, né, com mais um ciclo, e aí obviamente a gente faz uma avaliação na sequência, se essa pessoa, se ela não está surtindo o resultado que é esperado que ela surta, que ela pode estar mal alocada naquela função. Né? Então ela tem as competências... As matrizes, né, de tarefas e de competências são muito bem desenhadas para isso, porque às vezes o Marco não tem a competência positiva que pode ser potencializada para aquela função, mas ele pode ter para outra. Então até o intercâmbio interno ele é muito fomentado no escritório. E eu, particularmente, recentemente eu mudei a forma das avaliações que eu participo diretamente. Que eu falei, eu não vou avaliar ninguém, se autoavalie. Ai, eu adoro. Adoro quando a pessoa se autoavalia e ela traz o que ela se vê. Mas o que eu faço o primeiro passo vamos só trabalhar os conceitos. Né? Então, esse ponto aqui, o que é conceitualmente? O que você entende com este ponto? O que você entende? Na hora que a gente trabalha os conceitos, a pessoa traz a percepção dela, eu apresento a minha. Né? E a gente reconstrói ali, fala, não, realmente eu acho que eu estava equivocado. A pessoa fala, eu acho que eu estava equivocado. Vamos dar as mãos aqui e pular para a próxima fase. Tem sido muito positivo. Eu gosto muito desse processo, onde a pessoa faz a sua autoavaliação e senta com a gente para falar autoavaliação e a gente bate ali o que é a nossa visão da visão dela. Eu costumava até brincar quando eu fazia isso, eu falava assim, então tá, me conta aqui por que eu tenho que mudar minha forma de pensar ali. E eu gosto quando as pessoas vão trazendo dados e fatos da vida dela ali. Eu acho que isso é uma construção muito bacana. Assim, o feedback eu acho que ele é diário. Mas é importante esse momento de formalizar isso. Né? Eu acho que facilita a diretoria, o direcionamento. Mantém o que você falou da cultura, mantém a construção, mantém a pessoa tem a sensação de que ela está sendo olhada, que estão olhando para a capacitação dela, para a formação dela. Isso tudo faz permear essa questão do pertencimento que você colocou aí tão forte, que precisa sempre acontecer assim. Então eu acho que é muito legal. Você trouxe pontos para mim que foram muito sensacionais aí quando você foi construindo isso. E é muito legal de ver, e muito legal também ver essa questão da governança, porque uma empresa estruturada é muito diferente os resultados que ela traz. Uma governança bem estabelecida, as pessoas nas posições certas, os nomes para as caixinhas, e as pessoas saberem a quem procurar, a quem recorrer, é um caminho muito legal para o direcionamento. É isso. Você tem isso tudo muito bem estruturado, então acho que isso é fantástico aí nessa questão aí.
E para a gente ir caminhando para finalizar e que está muito rico aqui, se a gente pudesse, eu acho que a gente ficaria falando de liderança horas. Daria para a gente falar vários pontos aqui ainda que eu acho que é interessante a gente falar. Mas pensando nessa formação toda, e quem está escutando a gente, que está aqui buscando ideias para se melhorar a sua liderança ou para se construir líder, tem muita gente que fala assim, eu queria ser líder, né? O que eu preciso fazer para ser líder? E aí, qual conselho que você dá para quem quer assumir uma posição de liderança ou deseja melhorar a sua? Qual que é a sua dica de ouro aí para quem quer assumir? Eu sou muito questionado qual que é o segredo do meu sucesso. Qual que é o segredo do seu sucesso como líder, né, da sua carreira, uma carreira bem sucedida? E eu já tive vários momentos, eu acho que a gente vai mudando, vai transformando também, e a minha concepção atual de sucesso, ela está muito pautada no protagonismo. Né? E você falou isso um pouco no início, e o meu conselho, né, se é possível, porque eu acredito que nós não temos capacidade de desenvolver ninguém. Quem somos nós, né, para desenvolver alguém? Assim, nós temos capacidade de criar espaço, de proporcionar um ambiente positivo em que a pessoa entenda que ali dá para ela criar uma oportunidade. E como que a gente cria uma oportunidade? Que eu acho que é isso que talvez as pessoas estejam muito ansiosas para saber. Seja o dono da sua narrativa, né? Assuma a responsabilidade pelos seus atos e pela falta deles. Né? Porque eu acho que nesse formato você consegue construir um caminho. A gente está vivendo hoje uma percepção, né, de mercados que não tem posição de mercado, não tem vaga, está muito difícil de conseguir emprego. Tem um dado do CAGEPA que fala que o turnover médio do Brasil é de 60% ano. Isso significa que de 100 pessoas, durante um ano, elas são substituídas. Olha que grande oportunidade. Porque se você não está feliz na empresa que você está hoje, vá buscar um desafio que tem mais a ver com o seu propósito de vida. Né? Seus valores. Com seus valores, porque onde você estiver com seus valores muito bem posicionados, não tem segredo. E outra questão que eu gosto muito de dizer para todos, assim, pensem sempre na carreira de vocês. Mas o pior lugar para você pensar na sua carreira é sentado na sua mesa, né? Durante a sua rotina. Você vai ter que criar um ponto aí de levitar, olhar de cima e falar, deixa eu ver onde eu estou e até que ponto eu topo estar nesse lugar, ganhar o que eu ganho, entregar o que eu entrego. E até que ponto eu topo ter que agir para mudar esse meu panorama. Porque também tá tudo bem você falar, cara, eu vou ficar reclamando e tá tudo bem, entendeu? Mas assuma essa responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade pelas suas escolhas. Eu acho que esse, na minha concepção, não é segredo, é ação. Mas é o caminho que eu sugiro que as pessoas realmente façam uma reflexão. Funcionou para mim. Pode ser que não funcione para você, né? Mas eu acho que é a concepção que eu acredito que hoje é positiva. Eu acho que super funciona. Eu vejo por mim hoje. Se eu não tivesse pensado na ação, eu não estaria fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. E tá aí super bem, né? Tem acompanhado e tá estrondoso já. Marco, foi sensacional a nossa conversa. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu espero que com essa conversa a gente inspire muitas pessoas e muitos líderes a olhar para o negócio e para as pessoas da maneira como você e a sua sócia olharam para a empresa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito pela oportunidade e como eu comentei num post seu no LinkedIn, eu acho que você está fazendo um benchmarking virtual, né? E a ideia é que a gente inspire, mas que a gente também nos inspiremos nas pessoas, né? Muito obrigado, Laélia. Muito obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Não deixem de assistir. Se gostar, compartilha, manda para os colegas, para a gente se inspirar e ter mais trocas práticas todos os dias aí com o podcast e no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente.